Deus nos abençoe em mais um dia na sua casa. Que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteção e consolo em meio à nossa peregrinação nessa vida terrena que a gente vive. Vida que muitas das vezes nos oferta cansaço, temor, tremor e às vezes dúvida. Então a gente vai falar um pouquinho da resposta de Deus para nós que somos tão limitados. Irmãos, a gente já encerrou todos os capítulos do livro, o livro que chama Uma Longa Obediência na Mesma Direção, Discipulado numa Sociedade Instantânea. A gente já falou, a gente já concluiu o livro, a gente abordou os seus 16 capítulos, seu epílogo, seu prefácio, e hoje a gente vai fazer um apanhado geral de todos os capítulos, daquilo que a gente tem como mensagem central que perpassou por todos os capítulos. Eu propus em meu coração falar para vocês sobre proteção e consolo em meio à peregrinação até Jerusalém. Irmãos, nós estamos numa jornada, nós estamos numa peregrinação aqui nessa terra. E nessa prolongada viagem que Deus nos chama, muitas das vezes nós nos deparamos com grandes desafios, nos deparamos com, como eu falei com vocês, com situações que nos ofertam temor e tremor. Às vezes, andando nessas ruas desse mundo, num terreno pedregoso, às vezes áspero, espinhoso, nos machucamos e nos ferimos. Jesus não nos prometeu uma vida livre de sofrimentos, ou não disse que a gente ia viver uma vida perfeita aqui nessa terra. Na verdade, por muitos e muitos momentos a gente enfrenta perdas inesperadas, sofrimentos, dores que parecem que não vão passar. Às vezes até sentimos o que é o mal desse século, né? Às vezes somos acometidos pelo mal desse século, que é a depressão, a crise de ansiedade, o pânico. Nós somos, afinal, feitos de carne e osso. Apesar de sermos seus discípulos, caminhando para adorar em Jerusalém no final de nossa vida, não nos foi prometido passar por aqui sem dor, sem machucar os nossos pés. Mas apesar de não ter prometido passarmos por essa vida sem sofrer, Cristo nos prometeu dar a sua mão até o último passo da nossa vida. Ele disse para nós que não nos deixaria órfãos caminhando pela estrada até Jerusalém. Disse para nós que prepararia um descanso eterno e uma paz que o mundo não pode dar. Mas saber de suas promessas, às vezes, não impede que o nosso coração duvide. Acredito que o Senhor propôs em meu coração e deseja falar conosco, que nós venhamos nos apegar mais uma vez na sua destra. É nesse sentido, irmãos, que eu gostaria de trazer às nossas memórias que Deus nunca nos abandonará durante essa corrida que nos levará à vida eterna. Eu quero que você escute comigo o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 12. E diz assim: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, que é o consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Por vezes nós nos perguntamos se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que Ele nos permite sofrer nesse mundo?
Então, a resposta do autor do livro de Hebreus é dizer que o Senhor tem a sua maneira de nos corrigir, de nos repreender por amor. E a maneira com a qual Deus nos corrige, nos exorta, é o sofrimento. Isso quer dizer que, passando por todas essas situações que a gente enfrenta na vida, que são situações resultados do pecado do nosso pai Adão, são Deus nos exortando. É Deus nos exortando, Deus nos corrigindo, Deus nos aperfeiçoando. Deus quer que nós lembremos que Cristo, como nós, se fez homem e sofreu em nosso lugar. Ele padeceu as mesmas dores que nós padecemos. Aliás, ele suportou um cálice que nós não bebemos. Talvez a gente pense que a nossa dor seja tão grande que a gente não consiga mais dar o próximo passo. Mas Cristo tomou um cálice que a gente não poderia suportar. Irmãos, temos consolo quando olhamos para a vida do nosso Senhor, que pôde dizer: Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas nós podemos dizer: Eu tenho uma cama para deitar. Há consolo porque não foram todas as ondas do mar bravio da vida que acometeram o nosso barco. Não foram todas as doenças ou todas as perdas que acometeram e assolaram a nossa casa. Ainda conseguimos encontrar consolo quando olhamos para o alimento que está sobre a nossa mesa. Ainda conseguimos encontrar consolo de Deus quando temos um banco na igreja para louvar ao Senhor, enquanto muitos estão sendo perseguidos e torturados pelo nome de Cristo. Jesus sofreu e derramou o seu sangue por nós. Às vezes pensamos em nosso coração tomado pelo pecado, mas não é justo que por causa do pecado de Adão, eu também enfrente tamanho sofrimento nessa vida terrena. Também não seria justo você não ter morrido numa cruz e mesmo assim tenha merecido a graça de Deus. Ele fez por nós. Então encontramos consolo e bondade de Deus em todos os seus atos, mesmo que sejamos submetidos a sofrimentos terrenos. Gostaria de lembrar aos nossos corações que, ainda que o nosso joelho esteja estremecido, enfraquecido, ainda que estejamos andando numa terra seca, árida, num terreno desnivelado, o Senhor nunca nos abandonará. Passando por todos os salmos de romagem, vemos os autores desses salmos descrevendo diversas situações passadas em sua vida terrena, situações de desafios constantes. Aliás, os peregrinos romeiros, quando iam até Jerusalém, enfrentavam desafios, enfrentavam situações que talvez ameaçasse a sua vida indo para Jerusalém. Eles expressam isso enquanto cantam o Salmo 120 até o 134. Mas você não encontra nesses textos o abandono de Deus a nenhum deles. Porque o Senhor mesmo quis em seu próprio coração resgatar o seu povo para si e estender a sua destra de consolo e salvação. Então, iremos passar aqui pelos Salmos 120 até 134. Na verdade, nós não vamos ler os textos desses salmos, mas vamos falar do cerne de cada um deles. Eu queria que você olhasse, se você tem Bíblia ou se você tem seu celular, você pode ir dando uma olhadinha no que o salmo diz, e eu vou dizendo para você qual é a mensagem central de cada um deles. Quero que você coloque na sua mente, primeiro, que é uma alusão à nossa peregrinação na terra até a gente chegar na Jerusalém. O Salmo 120, o salmista se descreve alguém clamando a Deus por estar doente com as mentiras e com o ódio que o cercam. Alguém que ama a paz, entretanto vive entre pessoas briguentas. O autor do livro Uma Longa Obediência na Mesma Direção sugere que esse texto é Deus permitindo que a gente viva em situações difíceis e em lugares que não são tão pacíficos para que a gente se para que a gente se levante e o encontre. Ou seja, uma das maneiras de que o Senhor tem para nos proteger e nos consolar é permitir que a gente passe por sofrimentos, porque assim ele faz com que a gente se levante e vá ao encontro dele.
Esse Salmo 120 é enxergado como o salmo de arrependimento. É o primeiro estágio daquele que conhece a Cristo e enxerga que está cercado de um mundo de pecados. Então se levanta, segurando na mão do Senhor, e caminha em direção ao caminho da salvação. O Salmo 121 fala de alguém que reconhece em Deus a sua infalível proteção. Esse texto pode ser visto como uma alusão ao início da nossa caminhada. Quando dizemos sim a Deus e não ao mundo, não significa que todos os nossos problemas sumirão. Sim, irmãos, passaremos por dias quentes, passaremos por dias problemáticos, por doenças, por dores, por perdas, mas Deus sempre será a nossa proteção e consolo. Ele nunca nos deixará tropeçar. Então o salmista reconhece que o Senhor é a força dele. Enquanto o Salmo 120 e o 121, um demonstra arrependimento e o outro mostra aquele que encontra confiança em meias tribulações, o 122 demonstra que Deus nos dá por meio do culto uma estrutura funcional para a vida, onde nós anunciamos que Ele é o nosso Salvador, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele supre nossas necessidades, porque estamos em relacionamento com Ele. E no culto nós centramos as nossas atenções nas decisões de Deus. O Salmo 123 indica que se olharmos para Deus e reconhecermos a sua posição de autoridade, seremos os seus servos, os seus filhos, e então receberemos as suas misericórdias. Ou seja, apesar de haver falibilidade em nossos serviços, nossos atos de serviços, mesmo assim Deus será compassivo para conosco, pois Ele não nos trata como merecemos, mas nos oferece graça abundante. Nós estamos falando de cada estágio da vida de um homem peregrinando em direção a Jerusalém. No 124, o salmista não é uma pessoa que fala de uma vida boa, livre de problemas, ou como Deus o preservou de passar por toda dificuldade. Na verdade, o autor desse texto já passou pelo pior. Mas ele diz que ele não foi abandonado por Deus, e sim ajudado. Deus não foi embora e o largou sozinho em meio ao sofrimento, mas Deus passou todos os apuros ao lado do salmista. No capítulo 125, o autor usa na sua linguagem a geografia conhecida da época para demonstrar a proteção do Senhor na vida daqueles que nele depositam a sua fé, porque Jerusalém estava entre várias colinas, e essa localização geográfica era uma alusão de que Jerusalém era uma das cidades mais seguras por causa da fortaleza protetora que encontrava naqueles montes. Justamente é assim a pessoa que deposita sua fé no Senhor. O Salmo 126 descreve a alegria permanente que só pode ser achada em Deus, por meio da nossa obediência e caminhada em fé. Deus é o único que pode nos presentear com um alegre ser, um sorriso não passageiro e um transbordar de vitalidade. O Salmo 127. Deus nos exorta e nos diz para colocarmos Ele no centro dos nossos trabalhos, deixando de lado os esforços desgastantes como aqueles que, duvidando da providência de Deus e sem confiança no amor humano, buscam seu próprio lucro com lutas sem fé em Deus. Então, quando enxergamos que o nosso esforço é o meio pelo qual Deus é glorificado, e quando Ele está no centro do nosso serviço e do nosso trabalho, então prosperaremos. O Salmo 128 diz que temer ao Senhor e conhecer os seus caminhos são o único modo de experimentarmos a felicidade que verdadeiramente dura para sempre. Ou seja, devemos caminhar temendo ao Senhor e então seremos abençoados. O 129, talvez não estejamos num terreno tão plano da vida, vivendo tempos tão agradáveis e perenes. Talvez estejamos caminhando em um terreno seco e empobrecido. É assim que o salmista começa este salmo. Entretanto, diz que Deus ficou junto com ele. Ou seja, podemos até viver uma vida cercada por crueldade, por tragédias sem avisos, por reveses inesperados e por sofrimentos, por desapontamentos e até depressão. Mas é o próprio Deus, por meio de sua fidelidade, que nos coloca uma perseverança que não provém de nós mesmos,
pois Ele mesmo resolveu ter um relacionamento pessoal conosco e resolve nos sustentar com a sua destra. O Salmo 130 sugere que ser humano é sofrer. Trata-se de uma oração angustiosa do salmista, cantando uma luta contra o sofrimento, demonstrando o caminho do homem através do sofrimento. Mas ele nos insta que coloquemos nossas angústias abertamente diante do Senhor, reconhecendo e vivendo o sofrimento, mas, sobretudo, colocando a nossa oração diante de Deus. Nesse Salmo 130, 8 vezes o nome de Deus é proclamado. E o modo como ele é proclamado sugere que Deus é aquele que perdoa, que Deus é aquele que vem a favor de quem o aguarda, que Deus é aquele que é caracterizado por um amor constante, imperturbável, é aquele que é caracterizado por oferecer uma redenção abundante, é aquele a quem redimirá Israel. O Salmo 131 nos exorta para a nossa própria proteção, vivermos o autogoverno autodestrutivo. Ele nos ensina a não desejar os caminhos ambiciosos ou maiores do que aqueles caminhos que Deus preparou para nós. Também nos fala da importância de estarmos satisfeitos no Senhor, para que, assim como uma criança que depois de amamentar encontra-se em paz, estejamos no braço do nosso Pai. Ou seja, ele nos ensina a colocar Deus no centro da nossa vida e assim recebermos a proteção dos caminhos que destroem o homem. O 132 permite inferir que o único caminho para a construção de uma fé viva, com raízes em Deus, é a obediência. A obediência para o cristão é uma corrida esperançosa em direção às promessas de Deus. O 133, que é o penúltimo salmo, fala sobre a comunhão ou sobre viver em comunidade. O salmo pode ser entendido como uma alusão à nossa vida como cristãos saudáveis que participam ativamente da comunhão com o corpo de Cristo ou têm relacionamento com os seus irmãos. Porque é na vida em comunidade que recebemos o decreto das bênçãos de Deus, expressamos a completude do seu corpo e somos protegidos de uma vida de desobediência. O derradeiro Salmo 134, o último salmo de romagem, ele conclui falando das bênçãos do Senhor. Enquanto no Salmo 120 falávamos de arrependimento, encontrávamos uma espécie de cenário que provocava a gente a ser impulsionado a sair do mundo de pecado e caminhar em direção à salvação. Este salmo diz que nós cantaremos as bênçãos do Senhor. Então, todos esses salmos de romagem demonstram as etapas da vida de um cristão em direção à terra prometida. Como a gente já havia conversado há pouco, irmãos, o nosso Senhor sofreu e pisou em espinhos. E se o nosso Mestre, que é maior do que todos nós, sofreu e pisou em espinhos, também pisaremos. Se ele foi coroado com uma cruz de espinheiros, como diz Spurgeon, os seus discípulos não poderiam ser coroados com louros. Se ele teve de derramar o seu próprio sangue, nós não passaremos isentos dos sofrimentos dessa vida terrena. Mas o nosso Pai disse em sua palavra: ainda que o seu pai terreno e sua mãe te abandonem, eu, Senhor, jamais te deixarei. A fidelidade de Deus não está atrelada à nossa inconstante fé, não está atrelada à nossa falta de intrepidez. A fidelidade de Deus não está embasada naquilo que a gente pode oferecer a Ele. Então, por isso, conseguimos encontrar consolo no Senhor, porque Ele mesmo prometeu, por Ele mesmo, nos dar consolo. E o consolo que vem dele não é falho. Porque Jesus disse: eu prepararei lugar de descanso para vocês. Eu não vos deixarei sem a consolação final. Eu não deixarei de enxugar toda lágrima que vocês choram no dia de hoje. Eu não deixarei de dar a vocês a água que saciará a vossa fome e sede de justiça, e o alimento
que tirará toda a fome. Porque ele disse: tomai de graça, todo aquele que tem sede, está cansado, vem a mim. Então o Senhor quer nos lembrar que não fomos abandonados nesse mundo à deriva. Ele governa e sempre governará tudo que acontece na nossa vida, irmãos. Não deixemos que Satanás nos engane, dizendo que nós cairemos sem o Redentor que se levantará e lutará por nós. Como Jó. Jó poderia ter encontrado consolo, por exemplo, quando seus servos disseram para ele: Jó, veio uma tempestade e matou todos os seus filhos, animais, e caiu a casa, e aconteceu tudo aquilo ao mesmo tempo. E Jó poderia falar assim: poxa, pelo menos eu tenho uma esposa que vai me estender a mão. A sua esposa disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó poderia olhar para aquela situação e dizer: bom, pelo menos eu tenho saúde. E ele foi acometido de chagas e teve de se sentar no pó da terra e se coçar com um caco de telhas. Ele, olhando para a sua vida, não tinha nem motivo para encontrar consolo, mas ele olha para Deus, olha para Cristo e diz: o meu Redentor se levantará por mim. É esse mesmo consolo que a palavra de Deus quer nos recordar. Irmãos, talvez ainda não enfrentamos o dia mais difícil da nossa vida. Talvez ainda o enfrentaremos. Talvez a gente ainda não tenha sofrido e no futuro a gente vai sofrer. Mas Deus quer que você se lembre, Deus quer que nós nos lembremos que as suas promessas são infalíveis. Deus quer que você se lembre que Ele tem um amor tão abundante que naquele dia você não achará qualquer outra necessidade a não ser responder a primeira pergunta do catecismo. Você glorificará a Deus e gozará para sempre da sua presença e do seu amor. Nenhuma necessidade mais, nenhuma angústia mais poderá resistir ao nome do Senhor. Então, enfim, seremos consolados para sempre. E por isso, queridos irmãos, quando você chorar, lembre-se de que Cristo chorou. Quando você sofrer, lembre-se de que Ele também sofreu. Quando você for rejeitado, lembre-se de que o nosso Senhor também foi rejeitado, mas Ele venceu e ressuscitou, e também nos ressuscitará naquele grande dia. E a nossa alegria será uma alegria tão abundante, uma alegria que nenhum olho viu, nem um ouvido ouviu, nenhum coração sentiu, mas ela foi preparada para nós. Lembre-se, irmãos, que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Lembre-se de quando seus joelhos estiverem trêmulos, os seus pés machucados. Aquele que governa os céus e a terra não é afetado por qualquer tipo de situação. E ele mesmo jurou por sua palavra que estenderia sua destra e salvaria o seu povo. A conversa que nós temos hoje é uma conversa breve, mas eu espero que ela fique gravada no seu coração e que você se lembre todos os dias da sua caminhada que o seu Consolador vive. Eu quero que nós nos lembremos todos os dias da nossa caminhada que não há uma doença que naquele dia será curada. Eu quero que você se lembre disso. Eu quero que eu me lembre disso. Que no dia que a gente estiver chorando, a gente se lembre que um dia a gente não chorará mais. Porque nessa caminhada da vida, irmãos, certamente sofreremos, mas jamais seremos abandonados por Deus. Jamais Ele deixará de guiar o nosso barco. Jamais Ele deixará de ser luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Jamais Ele deixará de ser o azeite que preenche a sua botija. Jamais Ele deixará de ser a porta em que você pode entrar e encontrar pastagens verdejantes. Eu quero que você se lembre que Ele sempre será o seu caminho até Deus. Eu quero que você se lembre que Ele sempre será o teu socorro bem presente na hora da angústia. E que Ele sempre será a fortaleza que te sustentará diante dos seus adversários. Quero que você se lembre
de que o nosso Mestre não está com seus ouvidos agravados, nem com a sua mão encolhida, e agora nem o pecado poderá nos apartar de Deus, porque Cristo morreu por nós. Porque ele mesmo com a sua destra resolveu pegar aqueles que não eram do seu aprisco e fazer-lhes cordeiros pela graça de Cristo. Quero que vocês se encham de esperança, porque a promessa não vem de um homem, mas vem de um Deus, do único Deus, que fez o céu e fez a terra, e decretou que nós moraremos com ele e seremos curados para sempre desse sofrimento e dessa vida terrena. Essa breve reflexão, que durou cerca de 30 minutos, que ela fique guardada no seu coração e no meu coração, e que a gente encontre resposta para a morte, para o sofrimento e para a dor. Quando orarmos no nosso quarto e quando a nossa fé estiver abalada, que a gente encontre resposta no Salmo 120 até o 134, dizendo ao Senhor: Senhor, estou peregrinando aqui e sei que o Senhor nunca me abandonará. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor?